E esse é o ponto, né, Isabel? O Congresso, que cada vez mais, como você destaca, fica poderoso. E a ideia com esse projeto, na prática, é ter ainda mais poder. Como é que seria esse dia a dia? Como é que ficaria a distribuição dessas funções segundo esse projeto? Por que ele é tão polêmico, Isabel? Então, a Gabi explicou para a gente alguns pontos, né? E aí trazendo um pouco além ali do que ela trouxe também, para a gente não se repetir, Carol. A gente tem ali duas figuras que existiriam no Brasil, nos moldes que existem em outros países, na Europa, por exemplo, é muito comum esse modelo semipresidencialista. A gente teria um chefe de Estado, que seria o presidente da República, eleição direta, assim como acontece hoje, e a gente teria a outra figura do chefe de governo. O chefe de governo, ele é indicado pela proposta que é desenhada pelos deputados Luiz Carlos Raul e também o Lafayette Andrada, ele é eleito a partir, olha aí, a gente tem a arte, agora fica ainda mais claro, ele é indicado com uma composição de partidos. Então, ele é indicado pelo presidente, mas são os partidos que fazem ali essa consulta e que chegam a um consenso e levam para o presidente. Presidente, nós, partidos, pensamos dessa forma, indique essa figura. Aí o presidente vai lá e indica a figura do chefe de governo. Então, assim, para a gente olhar essas duas coluninhas, que seriam as duas figurinhas, caso, de fato, essa PEC avançasse. Chefe de Estado, figura do presidente, eleito pelo voto direto, não muda nada. Ele continua tendo um certo poder em relação ao Congresso Nacional, porque ele poderia, sim, dissolver a Câmara dos Deputados, caso ele sentisse necessidade, diante, por exemplo, de uma crise, né? Ele poderia convocar ali eleições extraordinárias também. Só que ele é que nomeia o primeiro-ministro, mas de acordo com esse ponto que a gente estava explicando, sendo ali a nomeação acontecendo depois de consultas feitas aos partidos. Na coluna da direita, essa figura que para nós aqui no Brasil, a gente não tem, a do chefe de governo. O chefe de governo, ele precisa de um voto de confiança da Câmara dos Deputados. Então, ele faz esse pedido à Câmara e ele precisa da aprovação da maioria. Mas lembra que o nome já viria praticamente acordado pelos partidos? Então, seria o próprio Congresso dando esse pitaco, depois ele, na prática, só formalizaria, né? Ele apresenta um programa de governo ao presidente e à Câmara. Então, é por isso que divide completamente a bola com o presidente da República. E esse último ponto que, para mim, é o principal em tempos que a gente fala tanto de empoderamento do Congresso Nacional, Carol, nas emendas parlamentares, e que a gente está vendo essa rusga ser importada de 2024 para 2025. O Congresso segue ali chateado com o Supremo Tribunal Federal, ainda vai ter reunião, vai ter audiência pública para tratar desse assunto, ali com audiência pública não, mas uma audiência do ministro Flávio Dino com os novos presidentes da Câmara e do Senado para tratar desse assunto, tentar chegar a um acordo. A tendência é que o orçamento não avance, a gente entrou em 2025 sem aprovação desse orçamento e justamente não avance até que você tenha, de fato, uma resolução a respeito da situação das emendas. Os parlamentares foram se apoderando do orçamento por meio das emendas parlamentares e a partir dessa figura de um primeiro-ministro, eles teriam ainda mais controle do Congresso Nacional sobre o orçamento. Então, isso ajuda a explicar muito o porquê esse momento é bastante casuístico, Carol, para que você tenha essa discussão do semipresidencialismo. Se vai avançar ou não, depende de muita articulação desse grupo político. Mas vale lembrar, é uma PEC. Lá no final da tramitação, que a Gabi muito bem explicou para a gente, Carol, a gente não teria a necessidade de um aval do Palácio do Planalto. PEC é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Os recados que também vêm com essa proposta, né, Isabel, por parte do Congresso, que não só é numa análise que a Isabel traz para a gente, tem crescido em termos de poder, mas também se sente empoderado.